Imagine um criminoso profissional que se tornou um dos espiões mais valiosos da Grã-Bretanha, um arrombador de cofres tão perigoso que sua foto estava em quase todas as estações policiais do Reino Unido. Este homem, considerado por alguns como incapaz de abrir uma fechadura, tornou-se o agente britânico mais confiável de Hitler e o único cidadão britânico a receber a Cruz de Ferro pelos nazistas. Ele era um homem que saltou de paraquedas 2 vezes na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial com explosivos alemães, mas voltou para Londres como herói, não como traidor. Como este charmoso malandro com uma série de corações partidos e cofres vazios, se tornou um dos mais importantes agentes duplos da Segunda Guerra Mundial? Esta é a verdadeira história de Ed Chapman, criminoso, amante, espião e agente duplo, cuja vida notável zigue-zagueou entre as sombras do heroísmo e da vilania. Edward Arnold Chapman nasceu em 16 de novembro de 1914 na vila de Burn-Upfield, nordeste da Inglaterra, 4 meses após o início da Primeira Guerra Mundial. Como o mais velho de 3 filhos, Ed cresceu na pobreza, com um pai que estava frequentemente ausente como engenheiro marítimo e mais tarde passou mais tempo bebendo os lucros de seu pub decadente do que com sua família. Embora fosse inteligente, Ed era considerado pelos professores como preguiçoso, insolente e facilmente entediado. Ele frequentemente matava aulas, coletando garrafas de limonada descartadas na praia para vender e ganhar dinheiro para tardes no cinema. Aos 17 anos, Ed Chapman ingressou no 2º Batalhão dos prestigiosos Coldstream Guards, mentindo sobre sua idade e falsificando a assinatura de seu pai. Sua carreira militar provou ser breve. Ele passou pelo treinamento básico e até foi designado ironicamente em retrospectiva para guardar as joias da coroa. Mas no final de 1933, Chapman foi dispensado do serviço militar. Seu irmão Winston afirmou que Ed havia desonrado as cores do rei ao engravidar uma garota e havia fugido do quartel de detenção militar. Não apenas sua carreira militar chegou ao fim prematuramente, mas a morte de sua mãe em 1933, de tuberculose, o devastou e finalmente o empurrou para as margens da sociedade. O palco estava pronto para sua entrada no submundo do crime londrino. Ed Chapman chegou a Londres no início de 1934. A vibrante e sedutora vida noturna de Soho chamava, e Ed rapidamente se aproximou dos elementos criminosos sombrios do distrito. Roubo de cheques, fraude de crédito e arrombamento de casas se tornaram seus principais meios de sustento. O currículo de Ed desses anos parece um mosaico de trabalhos estranhos e negócios duvidosos. Um barman, massagista, figurante de cinema, boxeador, lutador e até mesmo um dançarino. Trabalhar como barman permitiu que ele cultivasse conexões com as redes criminosas de Soho, enquanto mantinha uma aparência de emprego legítimo. No começo de 1936, Ed casou-se com Vera Friedberg após conhecê-la por apenas 3 semanas. O casamento foi em grande parte por conveniência, destinado a ajudar Vera a obter a cidadania britânica. No final dos anos 30, Ed havia estabelecido uma reputação notória como arrombador de cofres através de sua associação com o criminoso de carreira Jimmy Hunt, a quem conheceu na prisão em 1937. Embora Ed fosse mais tarde rotulado como um mestre arrombador de cofres, na verdade, seus métodos eram muito mais brutos. Ele e seus associados criminosos ficaram conhecidos como a Gangue da Gelatina por sua aliança em explodir cofres com gelignites para pegar o dinheiro dentro. Eles visavam empresas como cinemas, lojas cooperativas e salões de dança, que sabiam possuir uma quantia considerável de dinheiro no local. No início de 1939, ele se tornou um dos homens mais procurados da Grã-Bretanha, com seus crimes estampados nos jornais nacionais quinzenalmente. A lei, mais uma vez, estava destinada a alcançá-lo.
A polícia metropolitana estava ativamente procurando identificá-lo e aos membros de sua gangue, a Scotland Yard montou uma força-tarefa de investigação dedicada. A gangue Jelly decidiu que precisava atingir alvos mais distantes, longe da polícia que os procurava nas ruas de Londres. Ed e seus comparsas foram para a Escócia e conseguiram atrapalhar um roubo no St. Cuthbert's Co-op em Edimburgo mais tarde naquele ano. Os 4 ladrões fugiram com a polícia em perseguição, e todos foram capturados e jogados na prisão de Edimburgo. Quando Ed compareceu ao tribunal, ele usou o nome falso Edward Arnold e recebeu fiança. Isso provou ser um erro caro, pois Chapman fugiu assim que foi libertado. E a gangue do Jelly ainda não tinha acabado. No 4 de fevereiro de 1939, eles executaram outro ousado roubo em uma loja cooperativa em Bournemouth, fugindo com quase 500 libras. Mas Chapman sabia que sua sorte estava acabando. Boletins policiais com sua fotografia circularam em todo o país e sua notoriedade crescia a cada dia que passava. Ele sabia que precisava se manter discreto, e então seus olhos se voltaram para Jersey, nas Ilhas do Canal, um ponto de partida que ele pensou que poderia levá-lo ao sul para Monte Carlo e, eventualmente, para a América do Sul. Na época, ele estava morando com sua namorada, Freda Stevenson, em Shepherd's Bush, mas escolheu deixar a Inglaterra com outra mulher, Betty Farmer, que aparentemente desconhecia completamente sua vida criminosa e provavelmente também suas outras namoradas. O casal se hospedou no luxuoso Hotel de la Plage, na orla de Jersey, e, durante a próxima semana, viveu uma vida luxuosa, gastando o restante dos ganhos ilícitos de Chapman. O que Chapman não sabia era que sua fuga para Jersey já era conhecida pela polícia. Uma carta escrita por seu cúmplice Derry para sua namorada havia sido interceptada. Uma noite, enquanto jantava com Betty e 2 companheiros no hotel, Chapman notou alguns homens entrando que ele achou que pareciam suspeitosamente com policiais à paisana. Ele prontamente fugiu para a noite, deixando para trás uma Betty perplexa. Seriam necessários muitos anos e muitas aventuras antes que o casal se reencontrasse. Ed Chapman agora estava realmente em apuros. Ele decidiu invadir a boate West Park Pavilion para roubar dinheiro para pagar sua passagem para fora da ilha. Ele passou a noite em uma pensão de má reputação, mas sua notoriedade o precedeu, com a dona da pensão relatando à polícia que o homem de quem ela ouviu falar nas notícias daquela manhã estava hospedado em um de seus quartos. Na manhã seguinte, Ed Chapman acordou e encontrou policiais ao pé de sua cama, que prontamente o prenderam. Desta vez não haveria fiança e ele logo se declarou culpado de furto e arrombamento, recebendo uma sentença de prisão de 2 anos com trabalho forçado. Ele poderia se considerar sortudo, pois era uma sentença muito menor do que teria recebido se tivesse sido julgado por seus inúmeros crimes no continente. No verão de 1939, Ed Chapman observava da prisão em Jersey, através das janelas gradeadas, a guerra na Europa se intensificar. Ele inicialmente pensou que cumpriria sua sentença e voltaria à Inglaterra, com sorte após o término do combate. Porém, a história tinha outros planos. Em 30 de junho de 1940, o impensável aconteceu. As tropas alemãs desembarcaram em Jersey, tornando-a o único território das Ilhas Britânicas ocupado na Segunda Guerra Mundial. De repente, Chapman não era mais apenas um criminoso britânico, ele era um cidadão britânico nas mãos do inimigo. Sempre capaz de se adaptar e sobreviver, Ed Chapman usou seu encarceramento de forma produtiva, aprendendo francês e fazendo amizade com um colega de prisão, Anthony Ferrimus. À medida que a dura realidade da ocupação nazista se instalava, Ed começou a formular um plano astuto no inverno de 1941. Chapman escreveu uma carta para as autoridades alemãs, oferecendo seus serviços como sabotador e espião. As principais motivações de Chapman eram duplas. Primeiramente, para obter sua liberdade da cela em que estava, e em segundo lugar, para se vingar daqueles que o colocaram lá,
que ele percebia serem as classes dominantes inglesas. Quando não recebeu resposta à sua carta, Ed Chapman tomou uma ação direta, caminhando diretamente até o escritório do comandantur alemão e solicitando uma reunião com o próprio Erich von Stubnagel. Quando o sentinela olhou para ele de lado, Chapman declarou ousadamente que seu propósito era geheim, secreto. O comandante alemão inicialmente desconfiou deste voluntário inesperado, pedindo para se juntar ao serviço secreto alemão. Ed, empregando o mesmo charme que lhe serviu bem no submundo de Sorro, apresentou recortes de jornais documentando seu passado criminoso. O momento se mostrou oportuno. O almirante Wilhelm Canaris da Abwehr foi encarregado de estabelecer uma rede de espiões na Grã-Bretanha, em apoio à Operação Sea Lion, a invasão planejada pelos nazistas da Grã-Bretanha continental. No final de 1941, Chapman foi transferido para Fort Romainville, um campo de prisioneiros nos arredores de Paris, que os alemães usavam para abrigar prisioneiros de alto valor. Lá ele foi interrogado por oficiais alemães, incluindo aqueles da temida SS. Os alemães ficaram impressionados com as habilidades que ele obteve através de suas atividades criminosas, especialmente seu trabalho com explosivos. Decidindo que fariam dele um sabotador, Ed se viu libertado da prisão no verão de 1942 e transportado para uma elegante vila em Nantes. A vila, liderada por Stefan von Grunung, era um centro de treinamento de elite para agentes de inteligência alemães. Aqui, Ed Chapman entrou em um mundo surreal de treinamento de espionagem sob a tutela pessoal do Dr. Ackermann, o meticuloso mestre de espionagem alemão. Os dias de Ed Chapman se tornaram um curso intensivo de espionagem. As manhãs eram passadas dominando explosivos, incluindo uma técnica particularmente ardilosa para sabotar suprimentos de carvão, esvaziando pedaços de carvão, inserindo explosivos e selando-os tão perfeitamente que só detonavam quando jogados na fábrica ou fornalha de um navio inimigo. À tarde, ele aprendeu a enviar e receber código Morse velozmente para escapar das vans britânicas de localização. Ele também foi treinado em como usar tinta invisível e como esconder mensagens em itens cotidianos como forros de roupas, lombadas de livros e cadarços. O salto de paraquedas foi a etapa final de seu treinamento. Seu primeiro salto deixou-o com um tornozelo torcido, mas no quinto, ele estava confiante e até começou a apreciar a descarga de adrenalina. A confiança dos alemães em Ed aumentou durante seu treinamento, levando-os a planejar sua primeira missão, grandiosamente chamada de Operação Pastorius. Daí em diante, Ed Chapman ficou conhecido como Agente Fritz. Ed recebeu documentos estabelecendo seu pseudônimo como Edward Arnold, junto com uma carteira de couro contendo 1.000 libras em notas novas do Banco da Inglaterra, mais dinheiro do que ele já possuíra legitimamente. O principal alvo de sua operação de sabotagem era a fábrica de aeronaves de Havilland, em Hatfield, uma instalação crucial para a produção britânica do bombardeiro Mosquito durante a guerra. Ed estava equipado com 2 conjuntos de comunicação sem fio, um disfarçado dentro de uma mala comum e um conjunto miniatura de reserva escondido em um kit de barbear. Em dezembro de 1942 chegou o momento da verdade. Chapman saltaria de paraquedas na Grã-Bretanha para iniciar sua missão. À meia-noite, ele foi levado para um aeródromo onde um avião de reconhecimento Focke-Wulf o aguardava com os motores ligados. A inserção não foi suave. Quando a aeronave alcançou a zona de lançamento sobre Cambridgeshire, Ed foi chutado sem cerimônia pelo despachante e momentaneamente ficou preso na trava. Quando finalmente se libertou, Ed se viu caindo através de um céu completamente escuro, o dossel branco de seu paraquedas mal visível acima dele. O pouso foi catastrófico. Ele bateu no chão congelado com tanta força que feriu seriamente sua vértebra. A dor era terrível, mas Ed sabia que ser descoberto significava a morte certa como espião durante a guerra. Ed recolheu seu equipamento espalhado pelo campo, o conjunto sem fio, seus documentos falsificados e os materiais explosivos, e começou a se mover dolorosamente pelo terreno escuro e desconhecido.
Ed cambaleou por horas através de sebes em campos, desorientado e cada vez mais desesperado. A silhueta de uma fazenda finalmente apareceu através da neblina do início da manhã. Ao se aproximar, Ed tomou uma decisão crucial, que alteraria não apenas o curso de sua vida, mas também da guerra em si. Ele decidiu trabalhar para os britânicos. Um fazendeiro idoso atendeu a batida de Ed, espingarda na mão, desconfiado do estranho que aparecia antes do amanhecer. Ed afirmou ser o tenente de voo Edwards da Royal Air Force, cujo avião caiu perto dali. Ele explicou com uma urgência convincente que precisava telefonar para sua base. O fazendeiro, ainda desconfiado, deixou usar o telefone. Em vez de ligar para a Royal Air Force, Ed ligou para a polícia local. As autoridades que chegaram viram diretamente, através de sua frágil história de cobertura da Royal Air Force, o equipamento de Ed certamente não era convencional para os pilotos britânicos. Eles também estavam céticos com sua oferta na época para trabalhar como um agente duplo. Dentro de horas, ele se encontrou em um carro com as luzes apagadas a caminho da casa Latimer em Londres, que abrigava um centro de interrogatório codinome Camp O20. Lá ele foi interrogado pelo coronel Robin Stevens, conhecido em toda a inteligência britânica como Tin Eye, por seu monóculo e comportamento intimidador. Chapman lidou habilmente com a enxurrada de perguntas lançadas a ele pelo mestre interrogador. Ele disse ao coronel Stevens que sempre teve a intenção de se aproximar da inteligência britânica como um agente duplo desde o momento em que se tornou um espião alemão. Os agentes do Military Intelligence, 5 fizeram investigações minuciosas de antecedentes, inclusive encontrando e entrevistando antigos colegas da época de crimes de Ed em Soho. Sua oferta para atuar como agente duplo gerou intenso debate entre os oficiais de inteligência britânicos. Seu extenso histórico criminal e a vida admitida como um patife e fraudador dificilmente sugeriam confiabilidade. Alguns oficiais do Military Intelligence, 5, argumentaram que ele deveria ser internado durante a guerra. Mas após vários interrogatórios longos, intercalados com sessões onde Ed compartilhava ansiosamente tudo o que sabia sobre as operações de inteligência alemãs, o Military Intelligence 5 chegou a uma conclusão notável. Ed Chapman estava sendo sincero sobre sua disposição em trabalhar contra os alemães. Após passar pela primeira seleção, Chapman foi transferido para o Camp Chicks, um centro de treinamento próximo a Beaulieu, na Nova Floresta. Chapman era um aprendiz rápido, seu passado criminoso mostrou-se uma vantagem em vez de um fardo. Anos vivendo fora da lei deram a ele o temperamento perfeito para a espionagem. Calmo sob pressão, engenhoso e confortável com a decepção. Em janeiro de 1943, o Military Intelligence 5 oficialmente designou Chapman como agente Zig-Zag, um codinome que capturou perfeitamente sua trajetória imprevisível entre os serviços de inteligência alemão e britânico. Zig-Zag foi designado para a seção B-1A, liderada pelo tenente-coronel Tommy Attar Robertson, o homem que foi encarregado de administrar o sistema Double Cross, que era a operação de contra-inteligência que controlava agentes alemães convertidos. Isso incluía muitos que foram fundamentais na Operação Fortitude, o grande esquema dos aliados para enganar os nazistas quanto ao momento e local dos desembarques do dia D. O desafio imediato era como lidar com a missão de sabotagem dada a Ed pelos alemães. Foi decidido pelo Military Intelligence 5 que o melhor curso de ação seria forjar uma explosão e enviar desinformação de volta para os alemães. Esta operação de engano foi apropriadamente designada Operação Dump Squib. Victor Rothschild, chefe da seção antissabotagem do Military Intelligence 5 e membro da famosa família bancária, supervisionou pessoalmente o planejamento. Eles precisavam criar uma explosão convincente na de Havilland, sem realmente danificar a produção de guerra, para convencer os alemães de que Chapman de fato havia tido sucesso em sua missão. Falar era mais fácil que fazer, mas a solução foi genial. Uma explosão controlada seria encenada à noite com a fábrica vazia. Fotos de danos pré-existentes em outra instalação seriam tiradas, mas apresentadas como resultados da sabotagem de Ed.
Um jornalista amigável seria avisado para garantir que o incidente chegasse aos jornais, confirmando de forma independente para os manipuladores alemães de Ed. O próprio Chapman foi enviado para Hendon, onde se dedicou a aprender os mínimos detalhes de seu suposto ataque, a localização exata da colocação do explosivo, o som e a força da detonação, até mesmo o cheiro que permaneceria depois. No entanto, não era só trabalho duro para Ed Chapman, sempre escoltado por suas sombras do Military Intelligence. 5. Ele passava muito tempo comprando roupas novas nas melhores lojas de Londres e visitando pubs. O Military Intelligence 5 logo descobriu que Ed era um homem de gostos caros. Em uma casa segura, ele pediu e recebeu um gramofone com discos de jazz. Ele bebia champanhe quando disponível e fumava charutos em vez de cigarros, afirmando que se servisse ao rei e ao país, deveria ser tratado como um rei. Conforme a data do retorno de Ed Chapman aos seus manipuladores alemães se aproximava, o Military Intelligence 5 o preparava meticulosamente para a arriscada decepção vindoura. Eles lhe deram informações militares selecionadas, autênticas, mas desatualizadas ou já conhecidas pelos alemães, para estabelecer sua credibilidade. Eles ensaiaram sua história de cobertura repetidamente, testando-o com as mesmas técnicas de questionamento agressivo que seus manipuladores alemães provavelmente usariam. Quando o agente Zig-Zag partiu para a Europa, o Military Intelligence 5 sabia que estava fazendo uma enorme aposta em Chapman. Ele não era um agente comum e estava jogando com as apostas mais altas imagináveis. O Military Intelligence 5 organizou para que ele retornasse aos seus contatos alemães via Lisboa, viajando a bordo do SS City of Lancaster, partindo de Liverpool. Ele fez contato com seus manipuladores alemães através da legação alemã, entregou sua inteligência cuidadosamente preparada e escrita em tinta secreta e contou sobre o sucesso de sua missão para explodir a fábrica em De Havilland. Chapman foi logo enviado de volta a Paris, onde enfrentou um intenso interrogatório pela Abwehr, incluindo seu principal manipulador, Stefan von Gröning. Chapman estava em seu elemento e, com base em seus relatórios convincentes sobre a sabotagem da fábrica de Havilland, o status de Chapman foi imediatamente elevado para o de espião mais bem-sucedido da Alemanha. Por isso, ele foi condecorado com a Cruz de Ferro, tornando-se o único cidadão britânico conhecido por ter recebido esta prestigiosa condecoração militar alemã por espionar em nome do Terceiro Reich. Ficou claro que os nazistas confiavam implicitamente em seus agentes. Ele os tinha na palma da mão. Nesse ponto, Ed Chapman merecia umas férias muito necessárias, e então os alemães o enviaram para a Noruega. O aspecto das férias se encaixava bem com ele poder se encontrar com um de seus manipuladores e receber mais treinamento e instruções para sua próxima missão. Não muito tempo depois de sua chegada no verão de 1943, ele conheceu uma mulher chamada Dagmar Lalem, no Oslo Hitz. Eles passavam os dias juntos velejando, nadando e fazendo amor. Um interlúdio surreal de normalidade em meio ao caos da guerra. Mas não era só diversão para o agente Zig-Zag. Dagmar trabalhava para a resistência norueguesa. Eles se uniram para coletar informações para os britânicos. Chapman era um fotógrafo entusiasmado e gostava de fotografar sua nova namorada, que ela posaria principalmente fora de instalações militares e fortificações, enquanto Ed fotografava certamente era apenas uma coincidência. No entanto, todas as coisas boas devem chegar ao fim, e Chapman logo teve que dizer um triste adeus a Dagmar. Após 11 meses de descanso e recreação clandestinos, era hora do agente Zig-Zag voltar para a luta. No começo de 1944, Chapman se preparava para saltar de paraquedas de volta à Inglaterra para sua segunda missão de espionagem. Sua missão era descobrir por que os submarinos alemães U-Boats estavam sendo afundados em quantidades recordes. A Kriegsmarine suspeitava que os britânicos haviam desenvolvido um novo sistema de radar aéreo capaz de detectar submarinos na superfície à noite ou em condições climáticas adversas, uma perspectiva alarmante que ameaçava a viabilidade da campanha do Atlântico da Alemanha. Chapman
foi encarregado de coletar informações sobre as tecnologias de radar e táticas antissubmarino britânicas. Ele tentou fazer a viagem através do canal a partir da Noruega 2 vezes, mas ambas as partidas foram canceladas. No período intermédio, a maré da Segunda Guerra Mundial estava se voltando decisivamente contra a Alemanha. A crucial invasão aliada da Normandia, ou Dia D, começou no 6 de junho de 1944. Este evento mudou drasticamente o cenário estratégico, incluindo a última missão de Ed Chapman para a Alemanha nazista. Poucos dias após o Dia D, os nazistas começaram a lançar suas bombas voadoras sem piloto movidas a jato, as V-1s, em direção a Londres. As bombas zumbido, ou doodlebugs como os britânicos as chamavam, eram a carta secreta de Hitler, seu último recurso para evitar a derrota. A missão de Chaplin foi redirecionada para informar aos alemães sobre a eficácia de suas novas armas de longo alcance e se atingiam seus alvos em Londres. Ed foi equipado com o melhor equipamento para sua missão. 2 câmeras, um novo rádio sem fio, uma coleção de venenos, um revólver e 6.000 libras em dinheiro. Nas primeiras horas de 27 de junho de 1944, um solitário avião Junkers sobrevoou Six Mile Bottom nas Fens de Cambridge. Chapman temia que o bombardeiro, voando sozinho, pudesse ser abatido por seus próprios compatriotas antes de chegar à Inglaterra. Enquanto ele descia de paraquedas, estava ventoso e levemente nebuloso. O pouso foi novamente difícil. Ele aterrissou com força em uma estrada rural entre Cambridge e Newmarket, ficando brevemente inconsciente. Após se recuperar, ele cortou a mochila do paraquedas e logo procurou as autoridades britânicas. A polícia local contatou o Military Intelligence 5, que devido às interceptações ultra, já esperavam o retorno de Chapman. Após se encontrar com a polícia, ele logo foi levado para Londres em um pequeno Austin 7. 5 horas depois, Ed Chapman almoçava com oficiais do Military Intelligence 5 no clube naval e militar, acompanhado por seu velho amigo, coronel Tommy Robertson. Mas a reunião efusiva logo acabou. Alguns do Military Intelligence 5 não ficaram felizes em rever o agente Zig-Zag. Seu novo manipulador, Michael Reid, considerava Chapman um estorvo e um constrangimento e fez de sua meta pessoal expulsar Chapman do serviço secreto britânico na primeira oportunidade. O Military Intelligence 5 já havia de fato decidido que essa missão seria a última de Ed. Ele era muito imprevisível e a preocupação era que ele pudesse causar mais problemas do que valia a pena. No entanto, a missão de Chapman para a Alemanha apresentou ao Military Intelligence 5 uma oportunidade significativa para engano estratégico que eles não puderam resistir. Sabendo que os alemães não tinham relatórios terrestres precisos, os britânicos planejaram usar Chapman para enviar desinformação. O plano era exagerar o impacto dos V-1S nas áreas ao norte e oeste de Londres, enquanto minimizava os relatórios do sul e leste. O objetivo estratégico era enganar os alemães para encurtar o alcance do 1-1, desviando ataques de áreas densamente povoadas para alvos menos críticos. Em suas transmissões de rádio, Chapman indicava consistentemente que as bombas estavam ultrapassando seus alvos, caindo no norte e nordeste de Londres, em vez de no centro da cidade. Como consequência, os alemães encurtaram seu alcance, resultando em muitas bombas caindo inofensivamente em terras agrícolas antes da cidade, salvando milhares de vidas civis. No sábado, 1º de setembro, os últimos locais de lançamento de V-1 no norte da França foram invadidos, encerrando os ataques Doodlebug. Cerca de 5.500 pessoas morreram e 16.000 ficaram gravemente feridas nas 12 semanas desde o início dos ataques. Mas os esforços do agente duplo tornaram-nos menos devastadores. Quando Paris foi libertada em agosto de 1944, as indiscrições de Ed Chapman como agente e a falta de segurança estavam se tornando motivo de crescente preocupação para o Military Intelligence 5. Ele não parava de se gabar de seus sucessos, que o deixaram convencido. O fim do agente Zig-Zag era inevitável. No começo de novembro de 1944, conforme os aliados avançavam rumo a Berlim e a demanda por seus serviços decrescia,
Ed Chapman foi liberado pelo Comitê Duplo Cruzado. O Military Intelligence 5 encerrou formalmente seu emprego como agente zigue-zague e ele recebeu um pagamento de 6 mil libras, o que equivale a aproximadamente 260 mil libras hoje. Ele também foi perdoado por seus crimes pré-guerra. Foi-lhe informado claramente que suas atividades durante a guerra estavam sujeitas à Lei de Segredos Oficiais britânica. Os últimos meses da guerra passaram com Chapman em um estranho limbo. Apesar de não trabalhar mais ativamente para o Military Intelligence 5, ele continuou sendo vigiado. A inteligência britânica monitorou esses movimentos e contatos, preocupada com possíveis violações de segurança. Quando a vitória na Europa foi declarada em maio de 1945, Chapman comemorou junto com milhões de seus compatriotas. Enquanto outros compartilhavam suas histórias de guerra, as notáveis contribuições de Chapman permaneceram classificadas sob a Lei dos Segredos Oficiais. O criminoso virou espião e serviu seu país com extraordinária coragem e astúcia, mas não podia contar a ninguém. Após a guerra, Ed Chapman se reuniu com Beth Farmer, a mulher que ele foi forçado a abandonar após sua prisão em Jersey. O relacionamento deles perdurou apesar dos anos intercalados e dos inúmeros outros romances de Ed. Em 9 de outubro de 1947, eles se casaram discretamente no cartório de registro de Chelsea. Chapman publicou sua primeira autobiografia, A História de Ed Chapman, em 1954. Isso abrangeu parte do tempo que ele passou na Alemanha, mas omitiu menções ao seu trabalho para o Military Intelligence 5. Essa narrativa seletiva resultou em jornais rotulando-o como traidor, acusações que Ed não podia refutar publicamente devido às restrições da Lei de Segredos Oficiais. Após a guerra, a vida de Ed foi marcada por excessos materiais e diversos negócios. Ele possuía uma sucessão de iates, dirigia um Rolls-Royce e até comprou um navio a vapor em um determinado momento. Beth e ele abriram e operaram boates e até um spa de saúde. A linha entre o negócio legítimo de Chapman e a criminalidade permaneceu embaçada. Ele foi ligado a operações de contrabando em Tanger e no início dos anos 60 se envolveu em uma trama bizarra envolvendo o falso sequestro do empresário Shiv Kapoor. Em 1966, Ed obteve permissão para publicar a verdadeira história de Ed Chapman, revelando detalhes de sua atuação como agente duplo. A resposta do público foi imediata e entusiasmada. Virou celebridade da noite para o dia, aparecendo na televisão e rádio para falar de seus feitos como agente zigue-zague. O livro foi posteriormente adaptado para um filme intitulado Triple Cross, mas o homem não conseguiu evitar cair novamente na criminalidade, sendo implicado em um esquema de fraude de moeda nigeriana nos anos 70. Com o envelhecimento de Ed, seus negócios legítimos decaíam e sua saúde piorava consideravelmente. A dor nas costas que o atormentava desde a guerra piorou progressivamente, e um grande derrame nos anos 80 o confinou a uma cadeira de rodas. Seus últimos anos foram passados em uma casa de repouso particular perto de St. Albans, e embora majoritariamente acamado, ele continuou a encantar visitantes com suas histórias e charme irreprimível. Ed Chapman morreu de insuficiência cardíaca aos 83 anos, no dia 11 de dezembro de 1977. Ele deixou sua esposa Beth e suas filhas Diane e Suzanne. A morte de Ed Chapman ocorreu discretamente. Os obituários que apareceram foram geralmente elogiosos, descrevendo-o como um homem corajoso que serviu seu país apesar de seus métodos e antecedentes não convencionais. As façanhas de guerra de Ed permaneceram classificadas até 2001, quando seu Military Intelligence 5. Os arquivos foram liberados para os arquivos nacionais do Reino Unido. Esses documentos, com mais de 1.700 páginas, revelaram detalhes antes secretos de sua vida como agente duplo. Apesar de Ed Chapman ter recebido a Cruz de Ferro da Alemanha nazista, ele não recebeu reconhecimento oficial da Grã-Bretanha, país que serviu por último. Ed Chapman, o arrombador de cofres, amante, espião, traidor, desonesto e herói, desafiou a categorização fácil em vida e continua a fazer isso na morte. É uma história não de heroísmo puro, mas de complexidade humana,
de como as qualidades que tornam alguém um fora da lei em tempos de paz podem torná-los valiosos na guerra. Apesar da ambiguidade moral, um fato permanece incontestável. Ed Chapman atendeu ao chamado quando seu país mais precisou dele. O arrombador de cofres se tornou o espião, agente zigue-zague, conquistando seu lugar na história oculta do momento mais glorioso da Grã-Bretanha.